Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 15. Eu vou pedir para Maico permanecer aí e solando aí essa canção de Dependente, porque a gente vai falar muito sobre ela nessa noite. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21 em diante. Amém? Diz assim a palavra, ó. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhes dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou dizendo: Socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhes: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Eu vou pedir para os irmãos do som controlar aí, que eu acho que o meu microfone aqui em cima está dando microfonia, tá? Para não atrapalhar. Irmãos, eu passei essa semana, em meio às atividades da semana, pedindo a Deus uma palavra. E o mais interessante é que a palavra que eu ouvia era orgulho. Imagine aí agora, você ouviu o pai te dizendo orgulho, orgulho. E aí, como a gente constrói, né, a mensagem entendendo como Deus nos conduz, começaram a acontecer algumas coisas. Eu aguardei até a quarta-feira, o pastor Bruno pregou na quarta. E aí eu vi mais uma vez a palavra orgulho. E aí hoje, irmãos, eu quero falar um pouco com vocês sobre orgulho. Interessante que quando eu comecei a escrever e entender as coisas, eu falei assim: Pai, realmente, agora eu entendo por quê que o Senhor quer falar conosco sobre orgulho. Irmãos, esse texto que nós lemos em Mateus capítulo 15, no versículo 21, fala de uma mulher que tem uma filha, e essa filha, ela estava terrivelmente endemoniada. Nós estamos em isolamento social, né, nas nossas casas, e de uma certa forma, a gente acaba passando muito tempo com a nossa família. Então, o pai de família que eventualmente não passava tanto tempo, trabalhava mais, agora está dentro de casa. A mãe da mesma forma, os filhos sem escola. Então eu entendo que quando a gente vai falar sobre orgulho, a gente está falando num contexto de família. Todos nós. Você que está aí em casa me assistindo, ou você que está me ouvindo pelo rádio, você precisa entender que essa palavra é para cada pessoa da sua família que mora com você. Mas aí, gente, a mulher tinha uma filha, e essa filha, ela estava com um problema espiritual, uma desordem espiritual. E aí a gente começa, né, quando a gente enfrenta uma situação como essa, de uma desordem espiritual no âmbito da família, a gente começa a fazer perguntas para Deus, a gente começa
a pedir a Deus algumas respostas. E dentro do contexto dessas respostas, quando falamos em família, a gente enxerga claramente uma família que precisa ser alinhada. E Deus, como Pai, Ele fala que nos ama justamente dizendo: olha, não é desse jeito, é desse jeito. Entende? E aí, eu acho que agora o seu quebra-cabeça dessa mensagem, o Espírito Santo vai começar a arrumar tudo direitinho para você entender. Porque a canção que nós cantamos aqui na estante, a canção é uma oração. E você chega para o Pai e canta: eu aceito o Senhor, pode me provar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, completa a obra. Presta atenção no que você canta, no que você adorou. Então entenda que hoje, aqui, nesse exato momento, você está num tratamento. E o tratamento de Deus é dentro dessa história de Mateus. Mateus capítulo 15. Aleluia. Quando a gente fala de família, a gente fala de princípios, né? Marido, ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. Esposa, pague ao seu esposo com a mesma benevolência. Filhos, respeitem, honrem seus pais, e pais, honrem seus filhos. E aí, eu comecei a fazer uma análise dessa história de Mateus capítulo 15. E uma das coisas, irmãos, que nós, como família, precisamos entender, é o que a palavra de Deus nos ensina. Porque uma disfunção familiar, um problema familiar, não agrada a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Malaquias, capítulo 4, no versículo 6. Malaquias, capítulo 4, no versículo 6. Vai aparecer na sua tela aí agora, em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela é muito clara. Ela é muito clara. Malaquias capítulo 4, versículo 6. Vai estar aparecendo aí na sua tela agora. Louvado seja Deus. Tu és digno, Senhor, de todo louvor, de toda a honra e de toda a glória. A palavra de Deus diz assim: e Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, quando a gente enxerga, eu falo a gente, por quê? Porque na realidade, né, o pastor, cada pessoa, cada membro da Igreja Batista da Vitória, né, é preparado, é ensinado, é treinado para ser um discipulador. E o papel do discipulador é o que? É aconselhar, é trazer conselhos. E aí, quando a gente identifica esse contexto dessa disfunção familiar, não está acontecendo o que Malaquias 4 está dizendo. Converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Isso é um problema. E sabe aonde nasce a origem desse problema? Em um pecado. E o nome desse pecado é orgulho. Você que está aí agora nos assistindo, levanta o seu dedinho aí na sua casa. Você que está ouvindo, levanta o seu dedinho e diga assim: ó, presta atenção, porque Deus está falando com você. Aleluia. Irmãos, essa situação aqui, ó, de Mateus 15, a Bíblia, ela fala que foi a mãe que foi atrás de Jesus. E aí a gente para pensar, e o pai? Aonde é que estava o pai nessa hora? E aí, quando a gente não enxerga a resposta, a gente chega à conclusão que hoje
desde haver muitos filhos pródigos, há pais pródigos. Pais que não entendem o seu verdadeiro papel e que de uma certa forma acaba desaparecendo, mesmo estando dentro de casa. Desaparecendo como assim, pastor? O orgulho. Não, é porque tem que ser do meu jeito, porque se não for do meu jeito, tal. Orgulho. Quem está entendendo, diga amém. Balança o seu irmão e diga assim: meu irmão, presta atenção, Jesus está falando com você nessa noite. E aí, irmãos, essa menina, ela manifesta demônio. A gente aprende que a manifestação de demônio é um efeito colateral. Só está me dizendo que está tendo um problema para se resolver. E esse problema tem uma origem, ou seja, eu não vou dar um remedinho para somente curar a dor de cabeça, eu tenho que tratar a origem do problema. É formação de caráter. Caráter cristão. Tiago, capítulo 4, versículos 6 e 7. A palavra de Deus diz assim, ó: antes ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Deixa para mim o versículo 6 de Tiago 4 na tela, por favor. A Bíblia está falando conosco, irmãos, que o nosso Deus, Ele dá graça. Ele dá maior graça àquele que não desenvolve, que mata a sua carne no contexto do orgulho. É o que a Bíblia está dizendo. Ele dá maior graça. Deus resiste aos soberbos. O que é soberbo? Orgulho. 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 E aí, como a gente tem a oportunidade de conversar com muita gente, e eu digo isso com muito carinho, com muito amor, a gente observa sintomas, sinais claros de orgulho. E eu quero nessa noite ser boca de Deus para a sua vida, despertar seu coração. Você precisa mudar. Olha para essa pessoa e diga assim: você precisa mudar. Como assim, pastor? Eu preciso mudar. Se eu sou filho, eu preciso ter um coração humilde e saber como me expresso para o meu pai e para a minha mãe. Eu vou estar honrando ele, honrando ela. Se eu sou esposo, eu preciso entender que eu preciso saber conversar. A gente até aprende no curso Casados para Sempre acerca, de relacionamento. Relacionamento, uma só carne. A importância do diálogo. A importância do acordo. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Mas se eu, Robson, tenho dificuldade em manter um diálogo com a minha esposa, e a minha esposa também tem uma dificuldade de manter um diálogo comigo, eu não vou entrar em acordo com ela e ela não vai entrar em acordo comigo. Ou seja, eu estou dando uma brecha para que o orgulho entre no meio do meu casamento. Quem está entendendo, diga amém. Quero que você pense. Eu quero que você pense. Provérbios capítulo 16, no versículo 18. Provérbios 16, 18. Queria pedir para os irmãos, para deixar o pessoal que está nos assessorando aí desenvolver o trabalho com alegria, tá?
Provérbios 16, 18 diz assim, ó: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Mas pastor, crente tem isso? Ô, gente, você acha que eu estou falando aqui para quem? Eu estou falando para quem ainda não teve o compromisso ainda alinhado com Deus, mas eu estou falando também para muito crente. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Como eu estou falando para muita gente, pessoas que são evangélicas, como pessoas que não são evangélicas, a gente está aqui ministrando sobre orgulho, e a gente está entendendo em Deus que o Senhor, em meio a essa pandemia, Ele quer literalmente nos confrontar em amor e tratar o nosso caráter. Ele quer literalmente fazer a gente entender que a partir do momento que eu aceito a Jesus, eu tenho que estar aberto a ouvir a voz do Pai e obedecer. Sabe por quê? Porque tem muita gente que caminha no Evangelho, que fala, eu acredito em Deus, eu confio em Deus, o Senhor é a minha vida, é a minha rocha, mas desenvolve esse tipo de natureza que não é de Deus, é demoníaca, essa questão do orgulho. Quantas pessoas, quem sabe, estão afastadas do Evangelho, porque se permitiram ser flechados por uma seta, por um dardo inflamado do orgulho. É aquela velha cantiga para justificar o pecado. Não, eu não vou mais para a igreja, porque ninguém olha para mim, a igreja não tem amor. Não é assim? Porque a irmã tal e a irmã tal fica olhando para mim de cara feia. Pois bem, comece a se acostumar com a nova forma de cultuar. Porque assim, irmãos, a gente não tem perspectiva de que nós iremos retornar todos naquele mesmo horário para o templo físico. Não tem cura ainda, não tem vacina para o Covid. Então hoje você tem que entender que você está servindo a Deus dentro da sua casa, e que Deus, que conhece você melhor do que você mesmo, Ele vê todas as coisas, Ele tem percebido em você que você precisa abrir seu coração para a correção. Você precisa abrir seu coração e entender. O Pai está dizendo assim, olha, está errado, não é assim. Observe, irmãos, a palavra de Deus está dizendo para nós, a soberba precede a ruína, ou seja, o orgulho. Você que está me assistindo, desculpe, está te dizendo isso, que está com o rei na barriga, que não pede perdão, que se acha melhor do que todo mundo. Esse sentimento é orgulho, e eu te digo isso com muito carinho, te aconselhando, cuidado, porque hoje é o dia e o momento é agora para você se arrepender e entender, Pai, eu preciso de ajuda. Glória a Deus. Vamos voltar para o texto de Mateus 15. O texto de Mateus 15, no versículo 22, a Bíblia diz assim, e eis que uma mulher cananeia, então eu fui tentar entender a característica da mulher cananeia, e eu anotei algumas coisas. A mulher cananeia, gente, ela teve a sua origem, a nacionalidade dela grega, e geralmente os gregos, porque se vocês forem estudar um pouco da história, vocês vão ver, né? Por exemplo, teríamos Olimpíadas, então as Olimpíadas surgiram na Grécia. Então os gregos, geralmente, eles têm um nível cultural, intelectual muito grande. E esse tipo de perfil, de cultura, né? De nível de intelectualidade muito grande, se a gente não tiver o coração em Deus, a gente acaba desenvolvendo orgulho. Então, por exemplo, alguém, né, que eventualmente, sei lá, se forma, faz uma faculdade, e aí a pessoa já se sente,
Então, é esse sentimento de orgulho que era característico do povo cananeu. E eu digo para você, onde tem orgulho, tem destruição. Onde tem orgulho, vai dar problema no casamento. Onde tem orgulho, vai ter conflitos com filhos. E o pior, porque os nossos filhos, irmãos, eles veem em nós o exemplo para fazer igual. Se eventualmente você é orgulhoso e você demonstra isso porque faz parte da sua característica, o seu filho, ele vai repetir a mesma coisa. E eu quero que você pense. Lembra? Estamos em um tratamento. E o tratamento de Deus, Michael, para as nossas vidas, não é um tratamento para matar. É um tratamento para que a gente se liberte. Coloca para mim, por favor, o texto de Tiago, capítulo 4, no versículo 7, por favor. Tiago 4, 7. Ainda quero trabalhar um pouquinho nesse versículo para você entender algumas coisas. A segunda parte da canção diz assim, ó: sou apenas barro, pode me moldar, vou te obedecer, custe o que custar, retira tudo que sobrar de mim, quebra o meu eu, quebra-me, canta, vá. Sou o vaso, és oleiro, eu não mando em mim mesmo, me refaça se preciso for, estou em tuas mãos, Senhor. Sou o vaso, és oleiro, me preencha por inteiro, sou eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Vai doer. Tiago capítulo 4, no versículo 7 diz assim, está na sua tela: sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você parou para pensar o que é você se sujeitar a Deus? Já pensou? Sujeitar a Deus. Eu até anotei aqui para não esquecer, tá? O culto de hoje não é o seu culto da vitória, mas é o seu culto da derrota. Porque quando nós entendemos, irmãos, que devemos nos sujeitar a Deus, eu preciso dizer: Pai, eu perdi os meus conceitos, os meus dogmas, os meus paradigmas, a minha carne miserável, eu quero perder, eu quero morrer. Irmãos, a única forma, e esse texto fala justamente isso para nós, a única forma para a gente ser liberto desse sentimento maligno, que acaba gerando toda a disfunção da nossa família, o orgulho, é eu e você se sujeitar a Deus. Por quê? Porque quando eu aprendo a me submeter, a sujeitar ao que Deus quer para a minha vida, a parte B do versículo de Tiago 4, 7, eu tenho mais força para resistir ao diabo, e ele foge de mim, ele foge de você. Aleluia. Irmãos, como eu estava dizendo, essa mulher, ela era uma mulher sírio-fenícia, e tudo indica, mesmo ela sendo cananeia, que ela era uma mulher salva. A forma como ela se refere: então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ou seja, ela era uma mulher cananeia, ela era uma mulher que tinha todo o contexto do povo grego,
um nível de orgulho muito grande, um nível de intelectualidade muito grande, de finanças, e ela estava pedindo ajuda a Jesus. A Jesus.